A unidade universal, um novo modelo para integrar ciência, espiritualidade e psiquismo. A visão funcional do mecanismo cósmico. Vivemos tempos em que muitas pessoas buscam respostas, seja nos avanços da ciência, nos sistemas filosóficos ou em tradições espirituais. Mas e se existisse uma possibilidade de integração entre essas esferas, capaz de oferecer uma compreensão mais ampla e coerente da realidade? Este artigo é um convite para pensar essa integração a partir da proposta chamada Unidade Universal, uma tese que estruturei ao longo de minhas pesquisas e estudos, e que no estágio atual de codificação, apresenta uma nova forma de compreender o universo, a consciência e a própria vida. A proposta aqui não é mística, tampouco dogmática. Ao contrário, trata-se de um esforço racional por unificar aquilo que historicamente foi fragmentado. Você encontrará aqui ideias como a gravidade interpretada não como uma força mágica, mas como um efeito eletrostático da interação entre a matéria e uma malha de neutrinos que estrutura o espaço-tempo. Exploraremos ainda a influência dos campos astrais sobre a psique humana, e como isso pode ser compreendido sem recorrer ao sobrenatural, mas sim à natureza profunda das vibrações e padrões do universo. Este artigo é voltado tanto a quem possui bagagem científica quanto a quem se aproxima do conhecimento com curiosidade filosófica ou espiritual. É uma tentativa de construir pontes, e não muros, entre razão e intuição, entre lógica e experiência. Se você já questionou os limites da ciência materialista, mas também desconfia das explicações místicas sem base racional, talvez este seja um bom ponto de partida. Este vídeo apresenta uma espécie de síntese de um grande quebra-cabeça que venho montando ao longo de mais de 2 décadas. Durante esse tempo, fui coletando diversas peças espalhadas pelas diferentes áreas do conhecimento humano. Cada peça encontrada exigia uma certa limpeza, uma releitura ou ressignificação, e, aos poucos, um quadro gigantesco começou a se formar. Tudo foi se encaixando de maneira surpreendentemente natural. O propósito aqui é compartilhar partes desse quadro, oferecendo uma nova compreensão da realidade ao integrar aspectos científicos, metafísicos e psíquicos. A proposta parte da ideia de que o universo não é apenas uma estrutura física isolada, mas uma teia interligada, onde consciência, energia e matéria se organizam em múltiplos níveis simultaneamente. Geometria sagrada. A linguagem harmônica e funcional do cosmos. Introdução. A ordem cósmica e a geometria sagrada. Desde as civilizações antigas, o movimento dos astros no céu foi associado à manifestação de uma inteligência cósmica, uma mente universal que organiza o caos em harmonia. Os aspectos planetários são ângulos formados entre planetas em seus ciclos orbitais, refletindo padrões de ressonância que, dentro da tradição esotérica e da ciência sagrada, revelam a música das esferas e os princípios da geometria divina. Essa abordagem se propõe a investigar como os aspectos planetários se organizam em torno de estruturas geométricas harmônicas, como os polígonos regulares, as proporções áureas, os sólidos platônicos e os princípios de simetria que aparecem tanto na natureza quanto na mecânica celeste. Os aspectos planetários como arquitetura celeste. Aspectos planetários principais, conjunção, oposição, trígono, quadratura, sextil, correspondem a divisões harmônicas do círculo de 360 graus, trígono igual a 120 graus igual a 360 graus dividido por 3. Geometria implícita. Cada aspecto traça um padrão geométrico no zodíaco. Harmonia matemática, porque certos ângulos geram mais ressonância energética que outros. A geometria sagrada no céu, proporções áureas e sólidos platônicos. O dodecaedro e o universo. Platão e Kepler associaram os sólidos platônicos aos planetas e às esferas celestes. Relações entre os ângulos dos aspectos planetários e os polígonos sagrados. Aspecto de trígono, 120 graus, triângulo equilátero. Aspecto de quadratura, 90 graus, quadrado. Aspecto de sextil, 60 graus, hexágono. A espiral áurea e os movimentos planetários. Os ciclos sinódicos, como Sol-Vênus, Sol-Mercúrio, desenham pentagramas e estrelas sagradas ao longo do tempo. A linguagem vibracional, aspectos como frases de uma linguagem cósmica.
Cada aspecto pode ser entendido como um intervalo vibracional, similar à música. A conjunção seria o uníssono. O trígono, uma harmonia perfeita, como a quinta musical. A oposição, uma tensão complementar, como uma oitava invertida. Sinestesia astrológica, associar ângulos planetários a cores, notas musicais e emoções. A geometria divina no mapa natal e no coletivo. Como a estrutura de aspectos em um mapa astrológico revela o mandala pessoal da alma. Formações especiais. Grande trígono, triângulo equilátero, representa fluidez harmônica. T-square, tensão transformadora, geometria desequilibrada com potência. Estrela de David, selo de Salomão, duas pirâmides invertidas, equilíbrio universal. Astrologia mundial, como configurações planetárias em determinados momentos históricos, criam nós geométricos que marcam ciclos coletivos. Convergências com a física e a cosmologia moderna. A malha gravitacional, que em minha tese da unidade universal corresponde à própria malha espaço-tempo, passou a ser reinterpretada após minha descoberta, em 2023, relatada no episódio do Boletim Especial vídeo postado neste canal em 2025, de que a gravidade é, na verdade, um campo eletrostático. Esse campo se forma devido à diferença de cargas ou polarização, e atua diretamente sobre o fluxo de neutrinos. A partir disso, estabelece-se uma correspondência com a teoria do campo de Higgs. No entanto, ampliei essa visão ao compreender que a gravidade é, de fato, a malha que funciona como uma espécie de estrada vibratória, por onde a energia flui. Essa abordagem inovadora e integradora pode estabelecer uma ponte entre o mundo quântico e o cosmos, fundamentando-se no conceito de campos ou malhas sobrepostas, em que um elemento interage com a malha do elemento que o sustenta. Tal princípio aponta para uma vasta teia universal, onde cada subconjunto existe em interdependência, desde o núcleo universal, ou o chamado grande atrator, até o átomo e a própria partícula. Trata-se, portanto, de uma visão holográfica e gravitacional de estrutura interligada. Mas vamos seguir com nossa análise, pois trataremos da gravitação em mais detalhes em um artigo específico. O conceito da malha gravitacional como estrada vibratória e a visão holográfica universal constituem a base para uma compreensão da conexão entre os pontos de interseção energética, uma expressão geométrica da estrutura dessa consciência integrada universal. Muitos, neste ponto do artigo, podem estar achando estranho o uso do termo consciência, associando-o a uma possível natureza mental da estrutura do universo. Por isso, torna-se necessário esclarecer que a descoberta do que realmente seria a gravidade, ou seja, um campo eletrostático formado inicialmente pela polarização gerada pela expansão universal, nos conduz a uma compreensão mais profunda da origem e organização do cosmos. Essa polarização primordial teria surgido a partir de um núcleo de carga, ou polaridade, atuando sobre um fluido universal de polaridade neutra ou inversa, em analogia ao processo conhecido como Big Bang. Sabemos que fluxos de neutrinos foram gerados a partir desse evento, bem como pelas estrelas e até mesmo pelos núcleos atômicos. Temos, portanto, nesse princípio, a atuação de um agente primordial sobre um meio inicialmente estático e inerte. À medida que cada elemento que subsiste nessa malha se desdobra ou se subdivide pela ação desse agente, formam-se malhas sobrepostas, vibracionalmente interrelacionadas. Essa interrelação entre as malhas gravitacionais e a passagem do fluxo de energia, segundo o princípio da polaridade de carga, gera um tipo de atrito vibracional. No caso das partículas, esse atrito é o que atribui carga, o que não apenas explica o conceito de campo de Higgs, como também elucida a gravitação quântica, a força forte nuclear e os princípios fundamentais da química, nos quais os átomos se atraem e se ligam pelo mesmo princípio. A descoberta mais surpreendente, contudo, diz respeito ao mentalismo humano. A neurociência já demonstrou que, embora a sinapse neural envolva processos químicos, ela é fundamentalmente baseada em polarizações de carga, como, por exemplo, entre sódio e potássio. Esse princípio estende-se a todas as conexões neuromusculares e glandulares, mostrando que o funcionamento do cérebro humano segue o mesmo princípio gravitacional.
Inclusive, a aproximação entre os neurônios se dá por um mecanismo análogo ao da atração atômica, a formação das partículas e a própria química da matéria. Isso nos conecta a princípios análogos presentes em toda a estrutura universal, que, como foi dito, possui conotação mental, ou, como se costuma dizer, está ligada a um princípio inteligente ou à grande consciência universal. Tal perspectiva ajuda a explicar três importantes leis do hermetismo: a lei da correspondência, a lei da polaridade e a lei da vibração, que, por sua vez, sustentam e validam a lei do mentalismo. Por outro lado, essas descobertas também confirmam a existência das influências astrais e do chamado mecanismo cósmico ao qual estamos integrados, gerando efeitos não apenas sobre nosso cérebro, mas também sobre o corpo como um todo. É por esse motivo que, neste ponto, decidi mencionar a amplitude das minhas pesquisas e descobertas, especialmente porque muitos ainda não aceitam a astrologia como ciência, associando tais estudos a concepções místicas ou fantasiosas. Assim, a partir deste ponto, espero que o termo consciência universal não seja mais visto como um mero absurdo, mas como uma proposta coerente de integração entre ciência, estrutura cósmica e a natureza mental do universo. Voltando ao tema, a ressonância harmônica e os padrões geométricos no nível quântico e macro. A possibilidade de os aspectos planetários modularem campos vibracionais que afetam tanto a matéria quanto a consciência. Os aspectos como arquétipos da inteligência cósmica. Os aspectos planetários não são apenas posições angulares no céu, mas expressões geométricas de um código universal de consciência. São sinais de uma matriz mental espiritual divina operando na matéria e onde tempo, espaço e espírito dançam em perfeita harmonia. Parte 1. Geometria sagrada, astrologia e alquimia mental. Uma nova visão do mapa astral como gabarito da consciência divina como GPS universal. O mecanismo cósmico e sua estrutura funcional. Capítulo 1. Introdução à geometria sagrada. A geometria sagrada é a linguagem da mente criadora, presente inclusive nas estruturas da matéria, tanto na forma dos cristais, nas espirais das galáxias, quanto na estrutura do DNA humano. Ela parte do pressuposto de que o universo se organiza por princípios matemáticos e geométricos que refletem uma inteligência ordenadora. No plano metafísico, representa a manifestação da consciência divina em forma, sendo um elo entre o espiritual e o material. Quando aplicada à astrologia, que é o estudo destas correspondências estruturais cósmicas, a geometria sagrada permite compreensões mais profundas dos aspectos planetários, transformando-os em vértices de uma mandala psíquica individual que espelha o estado e o projeto evolutivo de cada alma. Capítulo 2. Os aspectos planetários como formas geométricas sagradas. 2,1 Conjunção, unidade e fusão elemental. Na conjunção, dois ou mais planetas ocupam o mesmo signo ou constelação ou estão muito próximos. A geometria aqui é um ponto de convergência, representa a unidade essencial entre arquétipos. Como estão sempre no mesmo elemento, trata-se de uma fusão harmônica de natureza. 2,2 Oposição, a ponte tênue entre forças complementares. Na oposição, forma-se uma linha reta. Dois planetas em signos opostos, mas complementares, como Touro e Escorpião, Terra oposição Água, ou Leão e Aquário, Fogo oposição Ar. Existe tensão, mas também a possibilidade de integração equilibrada de polaridades. 2,3 Trígono, o triângulo da harmonia elemental. O trígono é a expressão da harmonia fluida entre planetas do mesmo elemento. Um trígono envolvendo três planetas, forma um triângulo equilátero, um ícone universal da estabilidade e da harmonia trina. Exemplo: Virgem, Capricórnio e Touro, todos do elemento Terra. 2,4 Quadratura, a tensão criativa dos quatro elementos. A quadratura forma um quadrado, sugerindo estrutura e desafio. Ao se conectar signos que não têm afinidade elementar direta, exemplo, Leão e Touro, ela impulsiona transformações profundas. Quando quatro planetas formam uma grande quadratura, os quatro elementos estão envolvidos, obrigando a alma a trabalhar todas as suas funções psíquicas. 2,5 Sextil, a estrela de 6 pontas e o potencial alquímico.
O sextil é a linha que une dois planetas com 60 graus entre si. Com 3 sextis interligados, forma-se a estrela de 6 pontas, hexagrama, símbolo da união entre o céu e a terra, o espiritual e o material. No plano psíquico, representa portas de manifestação das potencialidades internas. Capítulo 3. O mapa astral como gabarito da consciência divina. O mapa astral é a mandala simbólica da consciência. Ele representa o projeto reencarnatório, com geometrias formadas pelos aspectos planetários, expressando tensões, harmonia, bloqueios e potenciais. É uma espécie de impressão digital astral, que mostra como a alma deve se desenvolver. Cada geometria formada no mapa gráfico natal, é uma representação geométrica da grade mental, um campo de energia referencial que interfere na expressão do eu superior, através dos filtros do inconsciente, moldado por experiências de vidas anteriores. A interferência mental dessas geometrias determina os padrões de comportamento, emoções e escolhas. Capítulo 4. Alquimia mental e psíquica através da geometria sagrada. A alquimia psíquica acontece quando a consciência consegue decodificar e integrar os padrões geométricos de seu mapa astral. Cada aspecto representa um processo alquímico que será promovido a nível psíquico existencial, consequentemente interferindo no aparelhamento somático e comportamental. Essas etapas refletem o caminho de transmutar bloqueios inconscientes em expressões conscientes do eu superior, através da compreensão das estruturas mentais e da liberação das resistências internas. Capítulo 5. Mente cósmica, livre-arbítrio e estruturas mentais. O espírito encarnado é envolvido por camadas mentais, grades estruturais, e toda a emanação do seu centro espiritual passa por esses filtros, formando a realidade interna e externa. O livre-arbítrio atua como capacidade de modificar, reinterpretar ou ressignificar estas formas. A geometria do mapa astral não é destino fechado, mas um conjunto de chaves vibracionais para a consciência. Cada escolha gera uma interferência quântica na forma da mandala psíquica. Na visão holográfica, cada ponto do mapa reflete o todo e no coletivo, e cada transformação interior reconfigura toda a estrutura no âmbito individual. Capítulo 6. Conclusão. Uma nova visão da geometria sagrada. A geometria sagrada, aplicada ao mapa astral como uma espécie de projeto, revela-se como um sistema de codificação da consciência divina, que seria o referencial máximo da harmonia dentro de um conceito de ritmo e oscilação de polaridade. A alma, ao encarnar, aceita viver um conjunto de experiências que, por sua geometria, promovem a transmutação da personalidade consciente, ego, e inconsciente, a personalidade dos bastidores sutis da alma, retratando o acervo holográfico mental de memórias de vidas passadas, bem como a integração da sombra, que seria a personalidade inconsciente que carrega cristalizações mentais que precisam ser realinhadas ou descristalizadas. É por esse motivo que Sigmund Freud identificou uma constante luta entre o ego e o id, sendo o id essa persona em processo de depuração. As pulsões seriam o diálogo entre esses dois planos e realidades espirituais. Nem tudo, porém, é conflito, pois a alma também carrega dentro de si as potencialidades positivas conquistadas durante processos depuradores anteriores. Já os sonhos, em sua grande maioria, refletem o acesso a essa memória dos bastidores. Como no processo do sono ou em práticas meditativas, quando a razão é silenciada e os sentidos humanos permanecem adormecidos ou em uma espécie de stand-by, é nesse momento que a mente tem maior acesso a esse porão mental. Pelo fato de a mente racional não possuir registros conscientes dessas experiências pretéritas, quando recorremos à consciência e ainda conseguimos lembrar dos sonhos, a razão tende a traduzir tais imagens como fantasiosas, abstratas ou simbólicas. A interpretação dos sonhos e a base para a compreensão do sentido das ilusões. Ao estudarmos os sonhos, entramos em contato com uma dimensão mais profunda da mente humana, onde as imagens, símbolos e cenas não seguem a lógica linear do raciocínio, mas revelam um processo interpretativo próprio. A mente consciente, ao tentar decifrar o conteúdo onírico, utiliza aquilo que tem à disposição, seu repertório de experiências, memórias e conceitos. Assim, vemos que o pensamento humano não se limita à cognição comparativa,
aquela que opera pela analogia entre elementos conhecidos, mas também envolve um atributo interpretativo essencial. Esse atributo interpretativo se manifesta com clareza nos sonhos, onde a mente recria, de forma simbólica ou abstrata, fragmentos de experiências emocionais, memórias subconscientes e conteúdos arquetípicos. A mente racional, ao acessar tais imagens, busca traduzi-las conforme seu nível de compreensão atual. Essa tradução ocorre com base em registros já existentes, muitas vezes extraídos da vida consciente, e moldados pelo contexto cultural, emocional e histórico do indivíduo. Nesse sentido, compreendemos que a ilusão é uma interpretação construída pela mente diante daquilo que ela ainda não entende plenamente. Quando o conhecimento é limitado, a consciência preenche as lacunas com formas simbólicas, criando mitos, figuras arquetípicas ou narrativas que dão algum sentido àquilo que escapa à razão direta. Isso se observa, por exemplo, no modo como civilizações antigas explicavam os fenômenos naturais ou conceituavam o divino. A mente humana, sem acesso ao conhecimento biológico, físico ou cosmológico que temos hoje, criou deuses e entidades como expressão simbólica de uma tentativa de compreensão. Esse mesmo mecanismo está presente em nossos sistemas de crenças individuais e na formação do ego. O subconsciente armazena memórias emocionais marcantes, como traumas associados a pessoas, grupos ou eventos específicos. A mente racional, ao acessar essas memórias, tende a criar generalizações e estruturas egóicas de defesa com base nessas experiências. Assim, uma dor passada pode dar origem a um julgamento fixo sobre determinada classe social, religião ou comportamento. Essa associação não é produto apenas da razão lógica, mas de uma interpretação emocional e simbólica de uma experiência vivida, que molda a forma como o ego organiza a realidade. Com o tempo, conforme a consciência se expande por meio de vivências, experiências emocionais, conhecimento reflexivo e introspecção, esse processo interpretativo se torna mais refinado. A inteligência, nesse contexto, não é apenas capacidade de cálculo ou lógica, mas a habilidade de traduzir o mundo de forma mais próxima da realidade essencial, com menos distorções oriundas do medo, da ignorância ou das limitações conceituais. A evolução do conhecimento humano, tanto nos campos científicos quanto nos espirituais e subjetivos, revela esse movimento de iluminação progressiva da consciência, onde os símbolos outrora necessários vão cedendo lugar a compreensões mais diretas, mais integradas à verdade da experiência. Ao ressignificar os conteúdos do subconsciente, ao revisar nossas ilusões internas, nos libertamos das interpretações equivocadas que estruturaram o ego, e nos aproximamos de uma inteligência mais alinhada com a realidade e com a essência do ser. Voltando à compreensão da estrutura holográfica e geométrica, entenderemos o significado elucidativo desta nova visão, onde se revela que a geometria sagrada não é apenas um conceito estético ou filosófico, mas uma ferramenta viva de autoconhecimento e evolução espiritual. A astrologia, vista sob esta lente, transforma-se em um mapa da alquimia interior, onde cada aspecto planetário é um espelho do caminho da consciência rumo à unidade. Parte 2. O conceito do mentalismo integrado com base na compreensão da geometria sagrada. A geometria sagrada é a linguagem da criação, um sistema de padrões matemáticos que convergem no micro, no macro e no espiritual, desde a estrutura do DNA até o desenho das galáxias. Na compreensão astrológica, esses padrões se manifestam nas linhas que ligam planetas, revelando como forças arquetípicas interagem e moldam a consciência individual e coletiva. Ao compreender tais formas, pontos, linhas, triângulos, quadrados, hexagramas, aprofundamos nossa visão da roda zodiacal como um gabarito da consciência divina. Capítulo 1 Conjunção, a unidade elemental. Geometria, ponto, 0 grau, fusão exata entre planetas no mesmo signo e elemento. Elemento, sempre idêntico, reforça a natureza essencial conjunta. Alquimia psíquica, corresponde a solutil, dissolução e fusão interna, ativando integração energética direta. Capítulo 2 Oposição, linha de polaridade alquímica. Geometria, linha reta de 180 graus, polaridade máxima e tensão complementar.
Elemento, sempre signos ou quadrantes opostos, mas pertencentes aos pares elementares, terra, água ou fogo, ar. Psiquismo, tensão geradora de síntese, como coagulativo no plano alquímico. Exemplo, touro, terra, escorpião, água. Capítulo 3 Trígono, triângulo da harmonia. Geometria, 120 graus, triângulo equilátero, estabilidade, fluxo e equilíbrio. Elemento, só planetas do mesmo elemento, reforço e naturalidade. Psiquismo, sublimativo, elevação e expressão criativa. Um grande trígono, 3 planetas, representa potente fluxo interior e exterior. Capítulo 4 Quadratura, estrutura tensional dos 4 elementos. Geometria, 90 graus, quadrado, criando sistema de 4 pontos e faces. Elemento, intercalando ar, terra, fogo, água, formando 2 oposições e 4 faces tensionais. Psiquismo, calcinatio, dicotomia entre construção e obstáculo, gera crescimento por conflitos internos. Capítulo 5 Sextil e estrela de 6 pontas, hexagrama alquímico. Geometria, 60 graus, base para hexágono, que ao unir 3 sextis forma o hexagrama, estrela de 6 pontas. Elemento, conecta elementos complementares em fluxos sutis e criativos. Psiquismo, fermentativo, momento de cozimento interno e potencialização súbtil. A estrela é símbolo de união entre o que está acima, espiritual, e abaixo, material. Entenderemos no sentido energético, que as constelações ou signos seriam quadrantes do universo compostos por estrelas, já os planetas, devido à sua estrutura e composição dos elementos, são como captadores destes influxos energéticos vibracionais. Como no sistema solar a estrela central e os corpos celestes coorbitam em sua grade gravitacional de forma síncrona e integrada, podemos entender que a grade ou estrada gravitacional do sistema solar funciona como uma espécie de relógio e interage com os outros sistemas, galáxias, etc. Por isto mesmo podemos chamar a grade gravitacional de grade espaço-tempo. Capítulo 6 Mapas e grades mentais, arquitetura mental alquímica. O mapa astral é uma mandala geométrica que expressa nosso projeto reencarnatório, a impressão digital cósmica, de nossa alma. Cada aspecto forma uma grade psíquica, estrutura lógica, confluências, tensões, canais de expressão. Essas grades são filtros holográficos por onde a essência, eu superior, se manifesta, e com o livre-arbítrio podemos reconfigurá-las e transmutá-las. O inconsciente, com seu legado de vidas anteriores, alimenta essas grades, e os aspectos promovem realinhamentos arquetípicos internos mediante ações, emoções e pensamentos. Capítulo 7 Alquimia mental, interferências psíquicas e vibrações planetárias. Interferência quântica psíquica. Cada aspecto ativa um campo vibracional, que acoa no psiquismo e no corpo somático, um princípio paralelo à interferência de partículas por ângulos. A sequência natural dos aspectos em alquimia psíquica. 1. Conjunção, fusão interna. 2. Oposição, polaridades maduras. 3. Trígono, elevação criativa. 4. Quadratura, tensão construtiva. 5. Sextil, germinação de novos potenciais. Assim, o mapa astral se transforma em um processo alquímico vivo, onde cada aspecto é uma etapa de refinamento mental e constitui o aspecto funcional de todo este mecanismo. A geometria sagrada como caminho de evolução. 1. A roda zodiacal é o gabarito da consciência divina, um mandala universal. 2. O mapa astral é nossa versão holográfica de entrada, o projeto reencarnatório. 3. A geometria dos aspectos revela os caminhos de tensão e harmonia que estruturam nossa jornada de autoconsciência e transformação. 4. Através do livre-arbítrio, não estamos presos a essas configurações, podemos resignificar padrões, grades mentais, integrando aspectos e transmutando conflitos em expressões de equilíbrio e poder espiritual. Essa abordagem revela uma alquimia mental profunda, onde cada assinatura geométrica descrita no mapa ou projeto astral, atua como catalisador para a expansão da alma, realinhando o inconsciente ancestral e permitindo ao espírito brilhar em sua plenitude.
Este mecanismo tem também uma outra função diante da harmonia ou do sistema de leis naturais que regem a estabilização necessária. É que está gabarito que também rege a natureza em geral, rege o sentido do que chamamos instinto, principalmente dos serem desprovidos de racionalidade. Estes são diretamente dirigidos por tal sistema norteador superior. Portanto, está correto em dizermos que seria na observância da harmonia da natureza, podemos reconhecer a existência e a ação de Deus ou, da direção dela por intermédio de uma consciência superior. Parábola da máscara no teatro da vida. Em um grande teatro cósmico, cada alma é como um ator eterno, convidado a participar de inúmeras peças chamadas encarnações. A cada nova apresentação, o ator recebe uma máscara, não uma simples cobertura, mas um rosto psíquico moldado cuidadosamente, que chamamos de personalidade. Esse rosto é feito de energia mental condensada, projetado segundo as necessidades evolutivas do ator. Porém, ao subir ao palco da vida, o ator, agora envolvido no drama das emoções e escolhas, pode, por ignorância, imprudência ou excesso de paixão, danificar sua máscara, uma cicatriz de orgulho, um nariz quebrado pela violência, uma expressão distorcida pelo egoísmo. Quando a peça termina e o ator retorna aos bastidores espirituais, a máscara é retirada. Mas os danos deixaram impressões, moldes que se alojaram nas vestes internas do ator, camadas mentais que compõem sua identidade profunda. Na encarnação seguinte, uma nova máscara é dada. Mas, em vez de ser totalmente nova, ela é sutilmente moldada para corrigir as distorções da anterior. Às vezes com o nariz invertido, outras vezes com o reflexo invertido da cicatriz. Assim, o ator tem a chance de, ao viver novas experiências, redimir e reparar os erros anteriores. No centro do palco, porém, por trás de todas as máscaras, habita o verdadeiro ator, a criança divina, o eu essencial. Se as máscaras forem muito densas, tortuosas ou endurecidas, sua luz mal consegue atravessar. Mas quando a máscara é transparente, leve e ajustada à verdade do ser, a atuação é sublime, fluida, verdadeira. É quando o ator e o papel se tornam um. Explicação conceitual: máscara psíquica, vestes mentais e alquimia da alma. Na simbologia espiritual e hermética, a personalidade é compreendida como uma máscara psíquica, ou persona, moldada para cada encarnação a partir da arquitetura da mente, com base nos registros kármicos, nos padrões inconscientes e nas necessidades evolutivas da alma. Essa máscara é um padrão geométrico vibracional, formado por aspectos mentais, emocionais e estruturais que derivam de impressões anteriores. No plano da geometria sagrada, ela corresponde a um rosto vibracional, uma figura energética construída por ângulos, aspectos astrológicos, elementos, terra, água, fogo, ar, e vibrações herdadas, karmas e dharmas. Essas máscaras acumulam danos psíquicos conforme o uso equivocado do livre-arbítrio, ou seja, pelas ações mentais, emocionais e espirituais desalinhadas com a essência. Tais deformações aparecem na forma de cristalizações psíquicas, traumas, complexos, vícios de pensamento, ilusões, desejos, resistências e autoimagens falsas. As vestes mentais citadas nas tradições espirituais, inclusive no simbolismo bíblico, lavar as vestes, ou, não manchar as vestes, são essas camadas energéticas que compõem o envoltório vibracional da consciência. Quando a Bíblia menciona que o ser humano comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, refere-se à entrada da mente humana no campo dual das escolhas, e à aquisição do livre-arbítrio. Esse evento marca o início da individualização espiritual, e com ela, a sujeição às consequências de seus próprios pensamentos, emoções e ações. Portanto, o karma e o dharma não são punições ou recompensas externas, mas resultantes de configurações mentais estruturais acumuladas em padrões vibracionais. Esses padrões são reconfigurados a cada encarnação por meio da geometria do mapa astral, um plano alquímico que indica as forças em conflito ou em harmonia que formarão a estrutura da nova máscara psíquica. O espírito, que é pura luz, vontade e sentimento, precisa atravessar essas grades mentais, estruturas cristalizadas, para manifestar-se no plano da ação.
Se essas grades forem densas ou desordenadas, a manifestação será distorcida. Daí surgem os conflitos, os sofrimentos e os desequilíbrios da vida encarnada. Mas esses mesmos desafios são o campo da alquimia da alma, onde as máscaras são progressivamente purificadas, as vestes limpas, e a luz essencial se torna cada vez mais visível. A geometria sagrada da consciência. Compreender a personalidade como uma estrutura geométrica psíquica e a alma como o centro essencial envolvido por essa rede vibracional permite-nos reinterpretar o mapa astral como um plano alquímico de reconexão com a consciência universal. A geometria sagrada, nesse contexto, não é apenas a ordem matemática do cosmos, mas a expressão simbólica do processo de autotransformação da alma. Cada aspecto planetário, cada ângulo, cada elemento combina-se como uma equação viva de transformação, ajustando o ator com sua verdade interior. Assim, o propósito espiritual se revela: desfazer os nós mentais, descristalizar formas pensamento negativas, purificar as máscaras e reintegrar-se ao divino, até o momento em que nenhuma máscara seja mais necessária e o espírito possa atuar livremente, sendo ele mesmo, na plenitude do seu ser. Alquimia mental e geometria sagrada da consciência. A máscara psíquica como arquétipo da alma em evolução. No teatro da existência material, a personalidade é a máscara que nos permite atuar. Cada encarnação oferece um novo rosto psíquico, uma configuração mental emocional ajustada ao plano evolutivo da alma. Como em uma peça de teatro, usamos essa máscara para nos expressar, interagir e aprender. Porém, com o uso equivocado do livre-arbítrio, é possível deformar essa máscara, amassando-a, sujando-a, ou criando cicatrizes emocionais e mentais que permanecem como impressões no inconsciente. Essa metáfora expressa com clareza o que ocorre com os corpos sutis do ser. As estruturas mentais cristalizadas, formas pensamento negativas, podem se tornar grades que impedem a luz da essência de se expressar com plenitude. A criança interior, ou o eu superior, permanece como o centro espiritual puro, mas sua expressão é filtrada pelas deformações acumuladas. A reencarnação, portanto, oferece a oportunidade de receber uma nova máscara com ajustes geométricos inversos ou compensatórios, como numa engenharia vibracional de reparo. É nesse ponto que compreendemos a geometria sagrada como uma matriz estrutural de aprendizado e alquimia da consciência. Parábola: a máscara e o ator eterno. A metáfora simbólica e funcional simplificada do processo reencarnatório e da alquimia mental da alma. Em um grande teatro cósmico, o ator eterno recebe uma máscara para cada nova peça. Algumas vezes, ao viver intensamente o papel, ele danifica a máscara, uma rachadura aqui, uma cicatriz ali. Noutra peça, recebe uma nova máscara, mas ela é moldada com formas que corrigem as deformações anteriores. Em certas encarnações, a máscara é tão pesada ou tão opaca que o ator mal consegue atuar. O público, a vida, não reconhece sua essência verdadeira. Ele então aprende a limpar, a cuidar, a moldar suas futuras máscaras com mais sabedoria. E um dia, compreenderá que é o próprio escultor de seu rosto psíquico, até que nenhuma máscara mais seja necessária, pois sua luz interior poderá brilhar livremente. As vestes mentais e a árvore do conhecimento. No simbolismo bíblico, sujar as vestes, ao comer do fruto da árvore do conhecimento representa a contaminação da mente com o veneno da dualidade, o julgamento entre bem e mal. Antes disso, o ser vivia numa pureza psíquica, como uma veste branca e simples. Após a queda, as vestes mentais tornam-se camadas de pensamentos ilusórios, desejos, medos e crenças cristalizadas. Essas vestes são estruturadas por geometrias mentais inconscientes, que funcionam como filtros holográficos de interpretação da realidade. Cada pensamento, emoção ou vontade que parte da essência espiritual precisa atravessar essas camadas antes de se manifestar. Daí emergem os conflitos, bloqueios e distorções da percepção e da ação. Geometria mental, karma e alquimia interior. No plano energético, mente e energia são inseparáveis. O karma e o dharma não são meras recompensas ou punições, mas expressões estruturais da malha psíquica moldada ao longo de existências sucessivas.
São leis alquímicas que atuam sobre a forma pensamento. A geometria sagrada, aqui, representa os padrões ordenadores dessas experiências. As configurações planetárias do mapa astral, triângulos, quadrados, cruzes, estrelas, são expressões simbólicas das estruturas mentais psíquicas herdadas, onde trígonos revelam fluxos harmônicos herdados. Quadraturas apontam tensões entre registros inconscientes conflitantes. Sextis mostram canais de aprendizado ativo e lapidação. Oposições revelam dualidades psíquicas para integração. Conjunções manifestam fusões de forças em potencial de alquimia. As grades holográficas da mente. A mente humana é composta de sobreposições de memórias, crenças e impressões arquetípicas herdadas e adquiridas. Essas camadas formam verdadeiras grades mentais holográficas, que estruturam a realidade percebida. Assim, todo impulso da essência passa por interferência vibracional, semelhante ao que ocorre com partículas quânticas que sofrem desvio conforme o ângulo de impacto. Mas aqui o impacto é psíquico, e a resultante é um sentimento, um pensamento ou uma ação. Essa lógica holográfica define o modo como reagimos ao mundo e aos outros. A geometria sagrada como mapa da libertação. A geometria sagrada da consciência revela a arquitetura invisível da jornada espiritual. Nossos mapas astrais, aspectos planetários e estruturas mentais são apenas projeções temporárias de um princípio eterno que busca se expressar. O processo de alquimia mental consiste em limpar, realinhar e refinar essas estruturas, para que a criança interior, o eu divino, possa se manifestar sem distorções. O propósito da vida encarnada não é outro senão descristalizar os erros do passado, reorganizar os campos mentais e reintegrar a alma ao seu centro de luz. A geometria sagrada, nesse contexto, deixa de ser apenas um símbolo místico e passa a ser compreendida como uma ciência divina da forma, da consciência e da cura. E assim, a geometria sagrada ganha uma nova dimensão, deixa de ser apenas um símbolo ancestral e passa a ser reconhecida como parte ativa do mecanismo cósmico que estrutura a consciência e a realidade. Essa visão conecta, de maneira clara, o conhecimento antigo com os princípios modernos da energia, da mente e da transformação interior, especialmente com a lei do mentalismo, que diz que tudo é mente. Que essas ideias despertem em você reflexões profundas, e talvez até revejam antigas crenças ou visões limitadas sobre o que é misticismo, espiritualidade e consciência. O objetivo aqui não é dividir ou confrontar, mas criar pontes. Se tocarmos um ponto comum entre diferentes caminhos e visões, talvez já estejamos contribuindo para algo maior, a unidade que todos buscamos. Conclusão final. Da estrutura cósmica à alquimia mental, um novo paradigma científico da consciência. A partir da investigação da malha gravitacional como um campo eletrostático estruturado sobre um substrato neutro de neutrinos, torna-se possível compreender a organização do universo não apenas como um arranjo físico-mecânico, mas como uma estrutura de natureza vibracional e informacional. Essa malha não apenas sustenta a matéria e os campos quânticos, mas organiza os padrões energéticos que regem desde a dinâmica atômica até os ciclos cósmicos. A astrologia, tradicionalmente tratada como um sistema simbólico místico, emerge nesse novo contexto como uma linguagem de leitura dos padrões ressonantes da malha espaço-tempo. Os aspectos planetários, ao invés de meros arquétipos, representam configurações geométricas que geram padrões vibracionais específicos sobre essa malha, afetando diretamente o campo de consciência dos seres. O nascimento, nesse modelo, marca uma impressão energética particular, um código de ressonância entre o indivíduo e o cosmos, validando, com um fundamento físico, a existência de um gabarito cósmico, estruturante da psique. De maneira semelhante, a espiritualidade e a realidade metafísica passam a ser interpretadas como dimensões funcionais da consciência em estados variados de frequência, cujas expressões se materializam segundo leis naturais, como a polaridade, a correspondência, a vibração e o ritmo. Tais leis, já descritas pelo hermetismo, são agora reinterpretadas sob um prisma científico, onde campos, frequências, malhas e polarizações substituem alegorias místicas e abrem espaço a uma cosmologia coerente e funcional.
O psiquismo humano, por sua vez, revela-se como uma manifestação holográfica da consciência operando sobre múltiplas camadas de malhas mentais vibracionais. A alquimia mental, nesse cenário, deixa de ser um símbolo esotérico e passa a ser compreendida como o processo científico de reestruturação das grades vibracionais internas, que moldam a percepção, a memória e o comportamento. Trata-se da engenharia consciente da psique, alinhando a personalidade ao eu essencial, ou campo de consciência central, por meio de ressonância harmônica com a malha universal. Portanto, o que antes era atribuído ao misticismo, astrologia, reencarnação, destino e consciência cósmica, passa a ser visto como parte de uma arquitetura racional e mensurável do universo, regida por leis de organização energética, padrões de campo e princípios de coerência vibracional. O universo, assim compreendido, é mental, mas não imaginário, é espiritual, mas não sobrenatural, é vivo, mas matematicamente estruturado. Neste novo paradigma, ciência e espiritualidade deixam de ser opostas e tornam-se linguagens complementares para descrever uma mesma realidade, a da unidade universal, uma rede inteligente de interações, onde a gravidade, a consciência e a evolução da alma são faces integradas de um mesmo princípio organizador. A alquimia mental e a arquitetura funcional da evolução, visão metafísica e espiritual. A partir dos fundamentos aqui apresentados, desde a geometria sagrada expressa nos aspectos planetários até a hipótese inovadora da gravidade como campo eletrostático estruturante da malha espaço-tempo, torna-se possível vislumbrar uma nova cosmovisão, o universo como uma consciência em rede, uma arquitetura vibracional que atua tanto no plano físico quanto no plano psíquico. A convergência entre ciência e espiritualidade, longe de ser um anacronismo, revela-se como uma necessidade epistemológica do nosso tempo. A tradição milenar da astrologia, antes vista como arte simbólica, ganha um novo estatuto interpretativo ao ser reconhecida como um sistema de ressonância energética, alinhado com os princípios da física de campos e da estrutura quântica do cosmos. A influência dos astros, nesse contexto, não opera por força mecânica, mas por sintonia vibracional, atuando sobre a malha gravitacional que permeia não apenas o espaço-tempo, mas também a psique humana. A gravidade, como campo eletrostático gerado por polarizações em fluxo sobre uma malha de neutrinos, torna-se o eixo oculto por onde se articulam as experiências da alma na matéria. A cada encarnação, a personalidade, ou máscara, psíquica, é moldada a partir de padrões mentais e vibracionais que refletem distorções anteriores e oferecem possibilidades de alinhamento. É nesse cenário que se compreende o verdadeiro sentido da alquimia mental, um processo de refino gradual das camadas psíquicas, onde os resíduos da ignorância, do egoísmo e da dor são sublimados pela luz da consciência. A mente, ao operar sobre grades holográficas compostas por memórias e arquétipos, interpreta a realidade de forma subjetiva. Mas à medida que se purifica, pela vivência consciente, pela introspecção e pela ressonância com os princípios universais, ela permite que a luz do eu essencial, a consciência divina em nós, se manifeste com mais clareza. Esse processo, regulado por leis naturais como a correspondência, a polaridade e a vibração, não apenas explica a recorrência de padrões psíquicos e comportamentais, mas também justifica o próprio mecanismo da reencarnação como ferramenta evolutiva. Diante disso, o universo deixa de ser um sistema mecânico e aleatório para se revelar como um organismo vivo, inteligente e intencional, onde cada átomo, estrela e ser humano participa de um mesmo propósito, o despertar da consciência através da integração com a ordem cósmica. A alquimia mental, portanto, não é metáfora, é ciência da alma em sua jornada de retorno à unidade. Jorge F. G. Marques. Assim encerro este vídeo com incríveis imagens feitas pela própria ciência, onde você poderá vislumbrar detalhes da estrutura do cérebro humano em comparação com a estrutura do próprio universo cósmico. Perceba a incrível similaridade no fluxo de energia, na polaridade e compare com tudo o que foi dito anteriormente aqui nesta apresentação. Garanto que no mínimo sua mente irá mergulhar em profundas reflexões. Vamos às imagens comparativas entre o cérebro humano e o universo cósmico.
Assim encerramos este vídeo e esperamos que você tenha gostado. Agradecemos por nos acompanhar nesta inédita e fantástica viagem pelos mistérios ocultos do universo. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe, e estará ajudando o nosso canal a continuar postando novos vídeos, inclusive de temas variados do tipo Pensando Fora da Caixinha. Namastê!